Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos continuar, né, a nossa conversa sobre a lore de Tormenta 20, tá? Se você não sabe, já tem outros vídeos aí bem interessantes contando sobre a origem da Tormenta, a origem do mundo, a origem dos humanos, enfim. Então é bem interessante e hoje nós vamos falar sobre a chegada dos elfos, tá? Já vou pedir, antes de tudo, que você deixe o like, se inscreva no canal, deixe seu comentário sobre os elfos, tá? Você gosta deles, não gosta? Deixe seu comentário aí, isso ajuda muito no engajamento. Espero que vocês estejam curtindo essa série de vídeos sobre a lore inicial de Tormenta, né? Como que as coisas se fundiram. Lembrando que as informações que eu passo nesses vídeos, eles são a maioria, né? Da maioria aqui retirada do Atlas de Arton, meu queridinho, e de outras informações dos livros de ficção de Tormenta, né? Dos romances ali de Tormenta, tá bom? Vamos lá, sem mais enrolação, hoje o papo ele é bem interessante, é uma confusão política ali entre as raças que eu particularmente curto bastante, né? Que eu acho bem legal. E nós vamos falar dos polêmicos, né, dos elfos e de sua chegada em Arthur. Eu deixei a imagem da Glórien aqui, né, a antiga deusa dos elfos, porque ela vai ser bem importante. Eu comentei num vídeo lá atrás sobre a Lorde Tormenta que a Glórien, ela criou os elfos dentro do seu mundo planar, né, dentro do seu domínio planar ali, e ela não apresentou os elfos a Arton tão cedo. Ela deixou eles lá, guardou-os lá. Ela fez os elfos para serem, né, criaturas de grande beleza, criaturas interessadas ali nas artes, filosofia, histórias. São raças que pensam além de si mesmo, né? É uma raça que pensa além de si mesmo, não no outro, no sentido do outro, mas que preza muito por essa boa convivência de artes e filosofias unidas, né? Então, ela criou eles para isso, e aí eu tinha dito também em um vídeo anterior sobre a Lorde Tormenta que o momento atual, a grande concentração de humanos, né, e goblinoides estava no sul, né, na Arton Sul, também conhecida como Lamnor, o continente lá que fica no sul. E aí eu tinha dito de uma grande civilização que existiu, a primeira grande civilização, infelizmente foi destruída, digamos assim, né? Foi descentralizada com o tempo e os humanos passaram a viver numa grande desorganização política separados por ali. Um único grande reino que vale a pena citar dessa época era ali o reino de Gondrian. E aí ele tem um grande motivo para isso, tá? Mas eu tô me adiantando aqui. O fato é que a Glórien, né, não é muito explicado isso, mas ela meio que se aproveitou dessa desunião que os humanos estavam tendo, que eles estavam regredindo, para enviar de fato os elfos para Arton, né? Até então eles só viviam no mundo planar dela, e aí os elfos foram enviados. Só que dizem que essa transição do reino planar da Glórien para o mundo de Arton, ela já foi uma transição complicada, e que muitos elfos não resistiram à transferência, à chegada a Arton, e muitos deles já morreram nesse processo. Você pode ver que os elfos eles já começaram de um jeito estranho, eles já chegaram mal em Arton por conta disso. E aí, eles dizem que eles não gostam muito de falar sobre essa travessia, então não se sabe exatamente o que aconteceu, né, de errado, o que deu problema, mas o fato é que poucos sobreviveram a essa transferência. Uma vez que eles chegaram, eles encontraram ali uma floresta muito bonita, eles chamaram de Paz da Alma, e era conhecida como a floresta de Mirvalar. Inclusive, Mirvalar significa justamente, né, paz na alma, em élfico. E aí eles construíram a sua principal cidade, que é chamada de Lenore. Os elfos, eles vieram com esse intuito, né, de serem admirados pelas outras raças. Eles vieram com essa perspectiva de serem os professores que ninguém pediu. Eles iriam, teoricamente, ensinar para os humanos coisas sobre civilidade, filosofia e artes, e também para as outras raças, né? E ele esperava que todas as outras raças fossem eternamente gratas a eles por conta disso.
Eu tenho aqui a imagem, né, dos elfos clássica lá do livro. E assim que eles construíram a cidade lá de Lenorian, eles se espalharam, né, em comitivas por aí para espalhar para as outras raças que, de fato, eles haviam construído um grande centro ali de artes. O problema disso, e aí que tudo começou, o problema é que, primeiro, ninguém tinha pedido por isso, né? Eles esperavam uma grande gratidão, só que ninguém pediu por isso que eles estavam oferecendo. E o segundo grande problema é que essa grande cidade que eles construíram, Lenorian, ela foi construída sob uma importante cidade dos goblinoides, né, dos robogoblins. Então, eles obviamente não gostaram nada disso, aquela terra era deles, era dos goblinoides, os elfos simplesmente chegaram e fizeram a cidade lá em cima, o que os desagradou demais, e começaram os primeiros grandes equívocos, né, as primeiras grandes brigas. Então, a gente nasce, né, um cenário ali bem interessante. Coloquei a figura dos humanos também representada no livro, e a figura dos robogoblins para representar os goblinoides aqui como um todo. Se você não sabe, os goblinoides, né, eles são a junção dessas raças que são desprezadas ali em Arton, que são os robogoblins, os goblins, bugbears, ogros, orcs, entre outros, né, que estão ali nesse parâmetro aí. E os robogoblins, né, são muito parte disso porque eles são os guerreiros dos goblinoides, digamos assim. Então, a gente tem essas três raças, tá? Eu vou colocar elas assim, né? Eu acho que fica mais interessante. Eles têm essas três raças aqui vivendo nessa chegada dos elfos mutuamente lá em Lemnor, né? O reino, o continente sul. E aí, pelo lado dos humanos, existia ali esse reino de Gondrian, e é um pouco importante falar isso porque ele vai ser mais relevante ali no futuro, né? Esse reino de Gondrian, ele era governado por um rei que tinha a Joia da Alma. Existe inclusive um romance de Tormenta chamado A Joia da Alma, que vai, né, retratar também mais sobre isso. Então é interessante vocês, né, quem tiver interesse em conhecer sobre isso. E ele tinha essa joia numa coroa. Essa coroa, ela impedia que o rei esquecesse qualquer coisa. Então ele tinha todas as memórias muito vívidas ali por conta desse artefato, o que permitiu que esse reino se estabelecesse, né? Lembra que eu falei que os humanos eles estavam muito divididos politicamente e tal, estavam descentralizados depois da queda do último império. E aí, esse era o único reino que ainda se sustentava, né? Que se mantinha unificado por conta do rei, que tinha esse grande conhecimento de pedra, da Joia da Alma, do artefato da Joia da Alma. E aí, começou primeiro a guerra, né, entre aqui os Robogoblins e os Elfos, porque os Elfos haviam construído Lenorian, a cidade deles, capital, na terra dos Goblinoides, e também os humanos e os Goblinoides, apesar deles estarem no continente antes, eles sempre viveram numa briga, né? Afinal de contas, os Goblinoides eles sempre foram um povo mais de violência, digamos assim, o que não era bem visto pelos humanos. Então existia uma grande rixa ali. E os humanos, por um tempo, eles aceitaram bem os elfos, porque os elfos ensinaram magia para os humanos, ensinaram sabedorias artísticas e tudo mais, o que os humanos de fato gostaram, mas não é como se os humanos ficassem eternamente gratos como os elfos esperavam, o que também decepcionou os elfos um pouco. E aí, os goblinoides, por mais que eles tivessem essas grandes desavenças com os humanos, eles claramente esperavam que os humanos iriam se juntar aos goblinoides, para lutarem contra os elfos. Afinal de contas, na visão dos goblinoides, os elfos eles eram grandes invasores, né, que vieram de fora e ocuparam espaço ali da terra deles. Então eles estavam muito putos. E quando os humanos não se juntaram aos goblinoides, esses também se sentiram muito traídos, né? Se sentiram, cara, completamente ali merecidos pelos humanos e acabaram a nutrir grande raiva. E aí o grande problema dos humanos é o seguinte, né? Eu comentei sobre esse artefato, a coroa da Joia da Alma que o rei utilizava ali na época, e o rei ele não aceitou se unir aos goblinoides para lutar contra os elfos, porque justamente essa Joia da Alma impedia que ele esquecesse qualquer coisa, e ele se lembrava ainda avidamente
de um goblinoide, né, de um Robogoblin que havia matado o seu pai. Então ele tinha um grande ódio ali contra os goblinoides dentro dele por conta disso, né, por motivos pessoais, e a Joia da Alma não deixava ele esquecer isso de jeito nenhum. Então ele recusou se juntar com os goblinoides. Os goblinoides passaram a nutrir grande raiva dos humanos por isso, por se sentirem traídos, né? Os humanos viraram ali grandes traidores. E como eu disse, a relação dos humanos com os elfos, ela foi boa no primeiro momento, porque os elfos ensinaram magia e outras coisas. Então eles gostaram, mas pelos humanos não se sentirem extremamente gratos ali, os elfos se decepcionaram também com os humanos e acabaram fazendo o Tratado de Laminar. Era um tratado em que os humanos se comprometiam a não se intrometer nos assuntos élficos. E aí meio que os humanos, cara, eles abandonaram essa briga aqui. A briga ficou só entre os Robogoblins, né? Só os goblinoides, né, de forma geral, e os elfos. E os humanos ficaram meio que isolados nisso. Eles não tomaram um partido. Nem pelo lado dos elfos, por conta do Tratado de Laminar, né, que eles juraram não se intrometer nesses assuntos, e nem pro lado dos goblinoides, já que o rei nutria esse ódio ali por eles. Então, nasceu ali a Guerra Infinita, né? A guerra em que os elfos e goblins lutaram eternamente, ali lutaram por muito e muito tempo. Inclusive, essa guerra foi a que deu origem, né, à Flecha de Fogo, que é um livro maravilhoso, ali, um romance maravilhoso que existe dentro de Tormenta, e que retrata meio que o final dessa guerra, por assim dizer, já que os elfos, a deusa dos elfos, ela acabou morrendo, né, nessa guerra. Então, eles lutaram por muito tempo e Laminar acabou se tornando uma terra, cara, uma terra um pouco inóspita para os humanos, né? Porque eles viviam ali, tinha uma guerra acontecendo o tempo todo por séculos e os humanos ficaram meio que isolados. Então, foi aí que os humanos decidiram ir para outro lugar, decidiram conquistar, né, Arton Norte, ali a terra de Hamnor, porque eles não cabiam mais ali em Laminar, né? Já não tinha lugar para eles, eles já não se sentiam bem no meio dessa guerra toda. E aí que originou os humanos como nós conhecemos hoje, né? Esses humanos de Arton Norte, e o que é uma história para outro vídeo. O fato é, falando aqui sobre a história dos elfos em si, né? Eles lutaram durante séculos contra os goblinoides e ainda são grandes inimigos, né? Até que, de fato, os goblinoides parecem ter sido o vencedor dessa guerra. É muito difícil falar sobre um vencedor numa guerra em que tantos perderam tanto. Só que o grande motivo, né? E é dito isso inclusive no livro que eu tô lendo agora, que é o Terceiro Deus, o terceiro livro da trilogia Tormenta, né, que explica muito sobre isso. Lá tem um elfo que é vivo desde essa época, desde essa guerra de Laminar, e ele fala o seguinte, que os elfos, eles perderam essa guerra. No começo eles ganharam muito, porque eles tinham arco, os goblinoides não sabiam que era isso, era um povo bem selvagem e rudimentar. Então, o começo da guerra, os elfos ganharam rapidamente, assim, muita vantagem, mas com o tempo os goblinoides foram se adaptando. E aí, esse elfo do livro, né, ele diz que os elfos meio que perderam essa guerra, porque os elfos, eles não se multiplicavam. Eles não eram comum, né? Não era comum de elfos terem filho. Então, eles viviam muito tempo, mas se procriavam muito pouco. Eles queriam mais realmente saber do que eles foram criados, né? De arte, filosofia, e não exatamente sobre ter filhos. Enquanto isso, os goblinoides, eles se reproduziam muito rápido em um número muito grande. Então, aos poucos, a balança da guerra ela foi virando para os goblinoides em razão disso. E aí, para somar a essa guerra, claro, tem o fato de Thor, né, o deus ali dos goblinoides, que surgiu e derrotou a deusa dos elfos, a Glórien, né? Ele ainda era um humano, ele não era um deus, quando Thor derrotou Glórien, e isso com certeza já desbalanceou muito ali para os goblinoides essa guerra, tá? Eles, inclusive, no futuro, os goblinoides, inclusive, dominaram ali as terras. Lembra a cidade que os elfos criaram quando vieram para o mundo? Ali, a cidade de Lenórien. Os goblinoides dominaram, inclusive, essa cidade e destruíram quase tudo. O elfo do livro, né, que eu tô lendo, inclusive, ele diz que
O problema dos elfos é que eles tinham tanto amor pelo que eles faziam, né, pela arquitetura, por exemplo, élfica, que eles ainda assim se recusaram a destruir as suas cidades para não deixar nada para os goblinoides. Quando eles fugiram, eles ainda deixaram a cidade intacta para eles, o que foi motivo de grande zombaria ali, né, por parte dos goblinoides. Enfim, existe um ódio, né, muito grande ali, e uma selvageria por parte dos goblinoides que os elfos não compreendiam, gerando ali a Guerra Infinita, tá? Então eles lutaram por muitos anos. E aí é importante dizer o seguinte, né? Até houve uma tentativa entre os goblinoides e os humanos de se aliarem. Esse rei que utilizava a Joia da Alma que eu comentei, ele é chamado de Darcic II, né? E ele que teve o pai morto ali pelos goblinoides. E aí teve, né, uma tentativa de negociação entre Gondrian, que era esse reino de humanos governado por esse Darcic, e os goblinoides. Só que isso também acabou um grande banho de sangue que causaram aí, retaliações, né? Eles se desentenderam, acabaram brigando. E essa discussão, esse acordo de paz, levou inclusive à morte desse Darcic um ano depois. Os goblinoides revoltados passaram a também guerrear contra os humanos nessa guerra, nessa briga, e acabaram matando, né, o rei de Gondrian por conta disso, né, por conta dessa briga, da tentativa de conciliação que houve lá atrás, um ano antes, né? E aí, de fato, acabou com qualquer chance de unidade, de conciliação com relação aos goblinoides. E essa guerra continuou, e aí, como eu disse, os humanos, né, foram embora, mas isso é um vídeo para outro momento. Espero que vocês tenham gostado, comentem aí o que vocês acham dos elfos de Tormenta 20. Um abraço, acompanhem os outros vídeos aí na playlist, deixem um like, se inscrevam no canal, um abraço e tchau!